Olá, galerinha do nono ano, iniciando o nosso ano letivo 2021. Saudades de vocês. Bem, pessoal, hoje o nosso encontro, né, ele vai ser um encontro introdutório ao nosso conteúdo. E para isso, eu resolvi falar um pouquinho do nosso ano como um todo, né? Nós iremos nesse vídeo desmembrar um pouco os conteúdos que nós veremos ao longo dos 4 bimestres, né? Vocês recebem o material didático naquela caixa lá, vocês vão receber 4 módulos, né? E para o conteúdo de história, cada módulo daquele vai valer a um bimestre. Então, dentro da caixa, na verdade, vocês recebem os módulos, né, mais os livros didáticos, enfim. Essa questão não sei muito bem como funciona, mas é isso, vocês recebem, né, o material didático naquela caixa, muito interessante. Mas eu vou me prender aqui à questão da nossa matéria História, ok? Então, cada módulo equivale a um bimestre. Vamos começar com o módulo 1. Tá? No módulo 1, ele está dividido em 2 capítulos, tá? Mas são 2 capítulos grandes, 2 capítulos importantes. Aliás, né, gente, nono ano, ele é todo grande, ele é todo importante. Fazendo um paralelo com o ensino médio, o conteúdo do nono ano equivale, isso eu estou falando de história, tá, pessoal, equivale ao conteúdo do terceiro ano, né? Então, é um conteúdo que vocês vão aprofundar lá no terceiro ano, mas já em ritmo de vestibular. Então, se vocês querem construir um ensino médio forte, né, pensando em vestibular, deem uma atenção bem especial ao nono ano, porque é importante, né? E aí, esse primeiro módulo, né, que equivale ao nosso primeiro bimestre, ele vai ter como temática o Brasil, tá? Então, no capítulo 1, nós vamos tratar da Primeira República, e no capítulo 2, sobre a Era Vargas. São 2 capítulos grandes, mas eu vou falar um pouquinho deles com vocês, na verdade, eu vou falar um pouquinho de todos os capítulos. Nesse capítulo número 1, a Primeira República, que hoje nós vamos entrar já, iniciar ali nas 2 primeiras páginas desse livro, desse capítulo, mas de uma forma geral, a Primeira República ela vai abordar os anos iniciais, né, da história republicana do Brasil, ou seja, quando tem, né, a proclamação da República até a Era Vargas. Essa Primeira República ela vem em alguns livros com nomes diferentes, como República Oligárquica, vem também. Ela é dividida, alguns dividem, né, em partes, como República da Espada, que é ali o primeiro momento dessa república. Mas é exatamente esse momento de transição, o momento que o Brasil está se consolidando como país republicano. Capítulo 2 vem a Era Vargas, né? A Era Vargas é o momento em que Vargas sobe ao poder ela é baseada no período que Vargas fica, né? Que são 15 anos, que vai de 1930 até 1945, esse período extenso, dividido em 3 partes, né? Governo provisório, governo constitucional, Estado Novo, né? Que é o período conhecido como a ditadura varguista. Então, não vou me aprofundar nesse período, mas ali você você dá adeus à chamada República Velha, né? Porque
Essa Primeira República, ela também é conhecida como República Velha, eu estava tentando lembrar esse nome. Bem, passamos então para o módulo 2, que equivale ao nosso segundo bimestre. Tá? Aqui nós teremos um bimestre mais voltado para a história geral. Se o volume 1, né, se o módulo 1, ele tinha um conteúdo Brasil, o módulo 2 ele vai vir com um conteúdo geral. Não significa que a gente não vai falar de Brasil, né? Afinal de contas, o Brasil está inserido dentro de um contexto mundial, mas ele vai ter uma abordagem mais focada nos eventos externos, tá? Então, ele começa, número 3, falando de imperialismo na África e na Ásia. E aí, pessoal, quem estudou com a gente ano passado vai lembrar que nós, lá no 8º ano, quando nós demos imperialismo europeu, eu falei, olha, pessoal, atenção nesse conteúdo, porque ele já é uma introdução para o 9º ano, e era verdade. Porque nesse capítulo 3, nós vamos relembrar, né? Vocês já sabem o que significa imperialismo, mas nós iremos relembrar alguns pontos importantes. Por quê? Porque exatamente é o imperialismo na África e na Ásia que vai desencadear uma série de conflitos, né, na Europa, disputas que vão culminar com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E são exatamente os capítulos 4 e capítulo 5, né? O capítulo 4, na verdade, ele vai ter 2 momentos, tá? A gente pode até dividir ele em 4.1 e 4.2, né? Capítulo 4, primeira parte, capítulo 4, segunda parte. A primeira parte, ela vai falar ali do mundo em conflito. Esse mundo em conflito é exatamente esse pré-guerra e a Primeira Guerra Mundial. Esse capítulo 4, parte 2, vamos dizer assim, é a Revolução Russa, que acontece dentro desse contexto de guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, ela vai de 1914 até 1918, e a Revolução Russa acontece no ano de 1917, ou seja, enquanto o mundo está em guerra, a Rússia vai fazer sua própria revolução. Então, fica dentro do mesmo capítulo por se tratar, né, do mesmo período, mas a gente pode ter essa divisão. Lógico que a Primeira Guerra Mundial vai influenciar muito na Revolução Russa. Então, obviamente, são assuntos que se conectam. E o capítulo 5, a Segunda Guerra Mundial, como nós já havíamos comentado em outros momentos, mas agora sim vocês vão ver que a Segunda Guerra Mundial, ela tem como uma das bases a Primeira Guerra Mundial, né? Eu sempre falo para vocês que não se faz conflito, não se faz guerra por um único motivo, mas sem dúvida nenhuma, o grande motivo da Primeira Guerra Mundial foi o imperialismo e o grande motivo da Segunda Guerra Mundial foi a Primeira Guerra Mundial não ter sido bem resolvida, mas eu não vou contar para vocês agora porque que ela não se resolveu bem, ok? Vamos ficar aí com a curiosidade. Passamos, então, assim, para o módulo 3, tá? Quem está com o livro aí em mãos já consegue visualizar isso melhor. Módulo 3, que corresponde ao nosso terceiro bimestre. Nesse terceiro bimestre, nós teremos aqui outros 2 capítulos, mas 2 capítulos pesados também, né? E no terceiro bimestre a gente retorna para a temática Brasil. Capítulo 6, Democracia e Ditadura no Brasil. Então, nós iremos ver, na verdade, em alguns outros livros fica ali chamado de período democrático, né, no Brasil. Nós vamos ver o período do fim da ditadura do Vargas, onde nós teremos uma democracia, e depois a ditadura novamente no Brasil, né, com 64, né, o golpe de 64. Então, o que vai acontecer? Esse período, esse capítulo, perdão, ele acaba ficando bastante extenso, porque nós iremos estudar um pouquinho de cada presidente do período democrático, né, Dutra, Vargas, novamente, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, e o golpe.
eis então que começa um novo processo ditatorial no Brasil. E aí vem o capítulo 7, que é a volta da democracia, que tem como título O Brasil na Atualidade. Ok? Então, nós iremos estudar os mandatos presidenciais desde o final da ditadura, né, lá com Sarney, até os dias de hoje. Tá? Sendo assim, chegamos ao nosso quarto bimestre com o livro Módulo 4. Nesse livro, voltamos então para a temática geral, né? O nono ano ele é bem mesclado, né? História do Brasil com história geral, lembrando que, obviamente, volto a falar que o Brasil não está desconectado do planeta Terra. Por isso, obviamente, sempre que a gente fala de geral, de história geral, a gente puxa alguns dados importantes sobre o Brasil, tá? Então, no capítulo 8, que é o primeiro módulo do quarto, o primeiro capítulo do módulo 4, que equivale ao quarto bimestre, nós temos Guerra Fria. Ok? Guerra Fria que se inicia, né, que dá sinais de início antes mesmo da Segunda Guerra Mundial acabar, tá? Depois nós vamos ver ditaduras na América Latina. Nós vimos no terceiro bimestre a ditadura no Brasil, mas o Brasil não é um caso isolado no continente. Vocês vão ver que a América Latina, de uma forma geral, vai conhecer uma onda ditatorial. Então, aqui nós, no capítulo 9, veremos os casos de Chile, Argentina, Bolívia, Paraguai, enfim. Ok? Capítulo 10, independências na África e na Ásia, né? Também conhecido como processo de descolonização do continente africano e asiático. Lembrando que ele foi dividido lá na partilha da África, lá no imperialismo, e agora, após a Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento das potências, a África vai começar a entrar num processo de emancipação. Lembrando que é um processo extremamente doloroso, extremamente complicado e que causa conflitos armados violentíssimos até hoje. Né? Muito dessa imagem que a gente tem da África de um continente pobre, um continente destruído pela guerra, é em função desses processos, que, obviamente, estão ligados desde lá do processo de colonização, neocolonialismo e por aí vai. E encerramos, então, o módulo 4 e, consequentemente, encerramos o bimestre, né, o quarto bimestre e o ano, com o capítulo Globalização e o Mundo Atual. Beleza, pessoal? Lembrando que o processo de globalização ele não acontece na atualidade, né? Ele vem já de muito tempo, mas cena para outros capítulos. Falando em capítulos, vamos retornar aqui ao primeiro capítulo, né? Lá do módulo 1, Primeira República. E para isso eu vou colocar aqui para vocês, eu vou espelhar o nosso livro, né? A versão virtual do nosso livro. Deixa eu apresentar aqui a tela para vocês. Nesse primeiro momento, nós vamos apenas introduzir esse capítulo, ok? Já está aparecendo aqui o compartilhamento. Deixa eu abrir aqui. Prontinho. A Primeira República. Deixa eu ampliar aqui. Aí fica melhor. Bem, nesse primeiro momento, eu gostaria de frisar alguns conceitos importantes. Então, eu gostaria de destacar o conceito de oligarquia, né? O que é oligarquia, o que é república e o que é monarquia, na verdade, porque essas duas primeiras páginas que nós vamos trabalhar hoje, elas marcam exatamente esse processo de transição, essa saída, né, do Brasil Império para o Brasil republicano. Então, deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui, para a gente colocar em destaque. Bem, o capítulo ele vai começar fazendo ali um panorama, né, mostrando para a gente
o que vai acontecer ali no final do século XIX, que vai passar por muitas mudanças, não só na questão política, mas também na estrutura urbana, né? A Europa vai estar ali com um processo de industrialização fortíssimo, né? E países como a Inglaterra, por exemplo, vão querer investir no Brasil, e isso vai trazer benefícios, né, como, por exemplo, a iluminação elétrica e por aí vai, né, os bondes elétricos e por aí vai. Bem, as ferrovias, né, abastecimento de água, e é desse cenário, né, de empresários que vão investir no Brasil, é que nós podemos destacar um grupo muito forte nesse período, que nós vamos chamar de elite oligárquica. O Brasil, ele não é um país industrializado ainda nesse momento. Então, quem vai ser a elite brasileira? Quem vai compor? Qual é o grupo que vai compor a elite brasileira? São os cafeicultores, né? O Brasil é o maior exportador de café do mundo. Então, você tem muito dinheiro nas mãos de uma parcela pequena da população, que são os produtores de café. E são exatamente esses que nós vamos conhecer como elite oligárquica. Aqui no próprio livro tem o significado de elite oligárquica, olha, poder de poucos. Tá? Oligarquia, na verdade, significa poder de poucos. E aí esse domínio político regional passa para a mão desse grupo que forma, né, dessas poucas pessoas que formam uma elite, que obviamente detém não só o poder político, mas também o poder econômico. Aliás, por deterem o poder econômico, eles vão ter forte influência na política, ok? E eles vão dominar a república, né? Mas para a gente chegar na república, a gente tem que relembrar o que era o regime monárquico, né? Que é a forma de governo baseada no poder hereditário e vitalício de um monarca. Agora não, agora o Brasil passa a ser uma república, e aqui também tem o conceito de república, tá? É a forma de governo em que o poder é exercido por políticos eleitos por meio do voto da população ou de seus representantes. E aí a gente tem que parar para pensar que quais serão os políticos que vão governar o Brasil? Eles vão sair do povo ou eles vão sair exatamente das oligarquias, né? Será que o povo vai ter realmente representatividade nesse novo governo, nessa nova forma de governar? Ou as elites agrárias, né, os grandes cafeicultores vão dominar o cenário político do Brasil? Bem, como eu falei, esse primeiro momento é só mesmo para a gente amadurecer esses conceitos, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, são pontos importantes. Lembrando, pessoal, que a monarquia ela vem sofrendo um desgaste desde a Guerra do Paraguai. Né? A República não é proclamada do dia para a noite no Brasil, por mais que, né, ela tenha sido os monarquistas vão falar que foi um golpe, enfim, ela vem sendo construída ao longo de um tempo que é marcado pela Guerra do Paraguai, né? O descontentamento de uma parcela forte da sociedade brasileira, né? Vai, principalmente depois da abolição da escravidão, vai começar a tirar o seu apoio da monarquia e depositar o seu apoio nas ideias republicanas. E aí, pessoal, para a gente fechar, né, essa parte introdutória que a gente está tratando ali dos conceitos, a folhinha da semana é baseada nisso. Olha aqui a nossa folhinha da semana, né? Eu até deixei aqui um recadinho para vocês, falando assim, nesse capítulo, alguns conceitos são de extrema importância. Nas próximas questões, busca a definição de cada um deles. E aí eu peço para que vocês reflitam, né, e escrevam sobre a elite oligárquica, monarquia e república. Acabamos de passar por esses conceitos nas páginas 276 e 277 do livro, né? Então, deixa eu retornar aqui
para o Meet, parar aqui a apresentação. E esse foi o nosso primeiro encontro. Esse primeiro encontro ele serviu mais para a gente conhecer o nosso material didático, matar um pouquinho da saudade e já, obviamente, iniciar com conceitos importantíssimos, não só para o primeiro capítulo, mas para o ano todo, pessoal. Então, atenção na hora de fazer a folhinha, beleza? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.